Irmãos, louvado seja Deus. Olha, eu estava aqui na presença de Deus e fica até difícil trazer uma mensagem porque dá vontade de ficar falando só da grandeza do Senhor. Irmãos, quantas lutas a gente tem passado, não é verdade? Quantas batalhas. E isso sem falar dos ataques espirituais do inimigo, querendo que a gente desista, que a gente entre em desespero. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa que eu tenho por experiência própria. Quando as coisas começam a ficar muito difíceis, mas muito difíceis mesmo, sabe aquele momento que você se desespera, você não sabe o que fazer mais? É nessa hora que está para acontecer algo novo, algo maravilhoso na sua vida. Foi assim que aconteceu comigo. Nos piores momentos que eu passei, foram os momentos que Deus abriu portas que eu jamais imaginaria. Irmãos, eu venho do interior, eu venho de uma igreja pequena, e eu jamais imaginei que eu falaria para milhões de pessoas aqui na internet. Mas tudo começou com uma fé pequena. Tudo começou quando eu acreditei e eu decidi no meu coração a fazer a vontade de Deus. Eu decidi lá no meu íntimo, eu quero viver todos os dias da minha vida para Deus, para a glória dele. Amém? E foi então, irmãos, que Deus, vendo o meu coração, Ele me levou para o deserto. Irmãos, o deserto é um lugar que ninguém quer estar. E na verdade ele não foi feito para nós morarmos no deserto. O deserto é um lugar de passagem. Só que Deus, Ele precisa nos levar para o deserto porque é lá onde nós vamos aprender a depender somente do Senhor. Amém? Irmãos, quando Deus derrama bênçãos, Ele quer que a gente desfrute delas na presença do Senhor e não fora do mundo. Assim como aconteceu com o filho pródigo, lembra? Ele queria as bênçãos, mas como foi fora de hora, como ele queria antes da hora, ele então se perdeu no mundão afora. Ele não tinha maturidade, ele não tinha um coração transformado. E foi preciso que ele passasse por todas as provas, todas as perdas que ele teve. Ele perdeu em todas as áreas, ele só perdeu, só tomou prejuízo. Mas quando ele estava ali no fundo do poço, desejando a comida dos porcos, e nem isso ele tinha, naquela hora ele se lembrou: eu era feliz e eu não sabia. Eu tinha abundância na casa do meu pai, o que eu arrumei da minha vida? Irmãos, se nós não tivermos o coração transformado, as bênçãos que chegam até nós se tornarão maldição. Deus não tem isso para nós. Deus primeiro precisa provar o nosso coração. E a Bíblia diz nesse mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, depois você lê na sua casa, Deus disse que Ele permitiu o povo passar fome, passar sede, para que aquele povo entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, existe algo mais forte, mais maravilhoso do que o alimento dessa terra, mais gostoso, mais prazeroso do que comer a comida deste mundo, é fazer a vontade do Pai. Amém? Lá em João capítulo 4, Jesus ele falou com uma mulher e Deus usou ele e ele revelou os segredos que estavam no coração daquela mulher. Era uma mulher que já tinha se casado 5 vezes e agora estava morando com o marido, que na verdade não era marido dela. Ela estava morando com esse homem. E Jesus revelou isso para ela. A mulher ficou maravilhada. E ela decidiu ir contar para todo mundo que Jesus, o Messias, estava aqui na terra. E então os discípulos chegaram até Cristo e trouxeram comida para ele. Só que Jesus falou: vocês não estão entendendo, eu já estou cheio, eu já estou saciado. Por quê? Eu alimentei do alimento do céu, eu fiz a vontade do meu Pai e isso me preencheu, isso me saciou. Irmãos, nós precisamos voltar a este momento, onde nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que eu estou sempre trazendo uma mensagem aqui, uma palavra para você, porque você não pode se alimentar somente do seu corpo físico, você precisa alimentar a sua alma. Amém? Então, lembra do que eu falei? Antes de você receber a bênção, você precisa ser provado, porque Deus ele precisa transformar o seu coração. Quando Deus te prova, é porque Ele quer te aprovar. Mas nós sabemos também que o inimigo ele vem para te tentar. E quando ele te tenta, é porque ele quer que você caia. Então, irmãos, tudo isso faz parte do processo. É um processo doloroso, é doído, mas vai valer a pena. Amém? E o interessante é que quando você olha para trás, você percebe, foi a mão de Deus, não foi eu. Foi Deus quem fez todas essas coisas. Eu jamais conseguiria chegar até aqui. E saiba disso, você jamais vai conseguir até mesmo ganhar a salvação pelos seus méritos.
até a salvação, se Deus não colocar a mão, a gente não consegue ter fé suficiente. Nós não conseguimos permanecer fiéis, firmes até o fim. Então, Deus ele coloca uma fé sobrenatural no teu coração. Você que já tem me acompanhado há um tempo, você tem percebido uma mudança na sua vida. Você muitas vezes não tinha o costume de ir à igreja, você não tinha o hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar, mas agora o Espírito Santo está tocando na sua vida, no seu coração, e tudo o que você deve fazer é se entregar cada dia mais. Não tenha medo de se abrir para Deus, não tenha medo de entregar seu coração, e a Bíblia diz que nós devemos buscar conhecer a Deus cada dia mais. E você só conhece a Deus através de experiências, muitas vezes dolorosas, porque é aí que o nosso coração ele se abre verdadeiramente para o Senhor. Amém? Então eu quero ler com você o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3 ao 7. São 4 versículos. Preste muita atenção no que Pedro disse, porque tudo isso aqui é verdade. Olha que interessante. Ele disse assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que interessante o que ele disse. Eu vou parando aqui para te explicar. Ele nos fez nascer de novo, por causa da sua misericórdia. Irmãos, nenhum de nós merece. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. E agora, nós que entregamos a vida para Jesus, nós nascemos de novo, ou seja, uma vida nova, certo? E agora, a continuação. E agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Olha que interessante. Aqui ele disse o seguinte, olha, nós temos uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para nós no céu. Irmãos, existe uma bênção para nós reservada no céu que nós jamais conseguimos imaginar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 que aquilo que Deus tem reservado para nós não entrou ainda no nosso coração. Os nossos olhos ainda não viram. Por quê? É algo grandioso. Só que nós não teríamos a maturidade para suportar tantas bênçãos. Então essas bênçãos estão reservadas para nós no céu. E o interessante é que elas não mudam. A herança que nós temos em Cristo, ela não muda, ela não se deteriora, e isso é um conforto para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes falhamos, mas Deus permanece fiel, porque as promessas de Deus, elas não diminuem por causa das nossas falhas, por causa da nossa falta de fé, por causa das nossas quedas. Não, as promessas de Deus continuam lá, intactas, puras, imaculadas, imperecíveis, ou seja, não tem data de validade, elas estão reservadas para nós. Mas eu vou continuar lendo aqui agora para você entender. Olha o que ele disse. E por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que vocês recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Olha que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, por meio da fé que vocês têm, Deus está protegendo vocês, para que vocês não percam essa herança, essa bênção, essa salvação. Então, alegrem-se, porque por algum momento, por um breve momento, vocês vão sofrer, vocês vão passar por muitas provações, o diabo vai tentar atrapalhar, o diabo vai usar pessoas complicadas na sua vida, mas tudo isso faz parte do processo. Deus está moldando o seu coração, o seu caráter. Amém?